A palavra do Senhor para o seu coração se encontra em Levítico 19, primeiro, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santo serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Também em 2 Coríntios 5:10, que diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para cada um que receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. O Senhor falou ao meu coração e eu irei passar a você do jeito que o Senhor quer. Moisés, ele foi chamado por Deus. Essa palavra já tem alguns dias no meu coração. E ele foi chamado por Deus. Ele passou por diversas fases na vida dele. Ele nasceu, quando ele nasceu, as crianças deveriam ser mortas, principalmente os meninos. Ele foi colocado em um cesto no rio Nilo e sobreviveu. A filha de Faraó pegou ele para criar. E ao decorrer do tempo, ele descobriu que ele era hebreu. A mãe dele cuidou dele e recebia dinheiro para isso. E ao decorrer do tempo, ele cresceu, só que ele começou a verificar uma coisa, que estavam maltratando o povo judeu. E ele entrou para defender e acabou matando um egípcio. E foi para o deserto. Lá ele desaprendeu tudo aquilo pelo qual ele já havia aprendido. Ele começou a Deus tirar dele tudo que era dele e colocar o que era de Deus nele. Ao ponto dele chegar próximo à sarça ardente e sentir medo. E o Senhor falou com ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Mas o que eu quero trazer com essa palavra? Deus nos traz à terra por um propósito. Qual é o propósito? O meu, eu sei. E qual é o seu? As pessoas muitas vezes vão à igreja procurando satisfazer o ego. Que Deus vai falar com elas do jeito que elas querem, da maneira que elas querem, que todas as pessoas que estão na igreja são anjo e não são. São pessoas de carne e osso, que sente medo, sente angústia, sente dores, tem preocupação, tem medo, tem tudo isso. A única diferença, alguma mudança é que nós temos o auxílio de Deus, que conhece o amanhã, para nos ajudar. Nós não deixamos de ser seres humanos. Nós não somos melhores que outras pessoas porque não está na igreja. Nós estamos na igreja porque reconhecemos a nossa insignificância diante da grandeza de Deus. E Deus falava fortemente ao meu coração. A murmuração do povo. Deus tirou o povo do Egito. Abriu o mar vermelho, eles passaram em terra seca, enxuta, sem acontecer nada. Dos dois lados, paredão de água. Eles não morreram naquele lugar. Tinha um mar, Faraó atrás. Deus mudou a história daquele povo. Eles passaram em terra enxuta. O deserto, um calor escaldante durante o dia. Deus colocou uma nuvem
para que eles não morressem com o sol. À noite, um frio insuportável. Deus colocou a nuvem lá, cobriu o povo, aqueceu o povo. 40 anos aquele povo passou no deserto e não entraram à terra prometida devido à murmuração. Deus me traz aqui com essa palavra. Cuidado com a murmuração pelo qual você tem feito. Nada dá bom. Nada dá bom. Todas as pessoas têm defeito. E é só os defeitos dela que você enxerga. Será que Deus não tem colocado pessoas do teu lado para te ajudar e você tem murmurado? Deus não vai mudar a história da sua vida enviando um anjo do céu. Não vai vir anjo do céu, vai vir pessoas para te ajudar. E muitas vezes a murmuração pela qual você tem passado e tem feito constantemente tem tirado você muitas vezes de lugares pelos quais o Senhor gostaria que você estivesse. Deus permite situações na nossa vida para que possamos amadurecer. Moisés passou aquele tempo todinho no deserto. E o povo reclamava tanto, mas tanto, que ele feriu a rocha com a vara. E ele não entrou à terra prometida devido à murmuração do povo. E o que eu acho mais lindo na história de Moisés é que mesmo o povo sendo rebelde, não querendo fazer a vontade de Deus, ele amava aquele povo. Ele amava aquele povo. E ele chegou a orar ao Senhor e disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça sair deste lugar, não. Não me faça sair deste lugar. Eu não quero que eles morram, não, Senhor. Eu não quero que eles pereçam. Enquanto tem alguns murmurando, tem outros orando. Por que dessa palavra? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para cada um receba segundo o bem e o mal que estiver feito por meio do seu corpo. Cada um de nós iremos prestar conta diante do Senhor. Não tem aquele que vai dizer assim: eu fiz as coisas e eu não sabia. Não. A Bíblia diz que não terá o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Cada um vai dar conta de si mesmo. Você acha que eu não tinha nada para fazer da minha vida, que eu estou gravando esse vídeo porque eu sou uma desocupada? Não. Eu parei porque Deus quer falar com alguém para mudar a sua vida. A palavra, ela muda vidas. A lei humana não muda, mas a palavra, ela muda. Ela muda. Ela vai dentro da divisão da alma, junta, medula, ela faz o que lhe apraz. Nós não estamos aqui porque merecemos, porque somos bons, bonzinho. Não. Nós estamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor, que é a causa pela qual nós não somos consumidos. E ao me deparar com essa palavra, o Senhor falou fortemente ao meu coração. A murmuração, muitas murmurações, muita reclamação. Se tá sol, reclama porque tá sol. Se chove, porque tá chovendo. Se faz calor, porque tá fazendo calor. Se tá frio, porque tá fazendo frio. Se tem saúde, porque tem muita saúde. Se tem alguma enfermidade, porque tem enfermidade. Nada tá bom. O Senhor, ele me trouxe algo no meu coração que eu quero que você entenda. Deus permite pessoas ficar do nosso lado, muitas vezes da nossa família, para quê? Para nós observarmos ela, não para murmurar, reclamar que fulano fez escolhas, não, para você olhar e discernir. Eu não quero isso para mim, eu quero isso para mim. Como eu faço para não fazer o que ela está fazendo? Porque se eu fizer, eu vou ter essas consequências. Deus nos dá na nossa vida escolhas pelas quais nós precisamos passar e outras não. Tem pessoas que conseguem pegar prova com a mão. Não era para passar aqueles tipo de problemas e passam porque pegam com a mão. Vai tirar da outra pessoa, quer socorrer a outra pessoa. Cada um faz escolha. E dentro das escolhas pelas quais nós fazemos, nós temos consequência. Essa palavra é um alerta ao seu coração. Por quê? Eu não estou aqui, eu não serei eterna. Eu não estou aqui falando para você porque eu sou anjo, porque eu sou perfeita. Não, ao contrário. Deus usa
os que não são, para confundir os que são, para que ninguém se glorie. A glória de Deus. Eu não mereço. É a infinita misericórdia do Senhor. Eu quase morri em um acidente para estar aqui transmitindo essa palavra. E muitas vezes a gente tem medo. Medo de falar porque as pessoas não aceitam. É desta forma que Deus me usa. Com todas as minhas limitações e imperfeições, o que você tem feito? Eu gostaria de ser missionário. Missionária? Vamos lá. Eu gostaria de fazer a obra de Deus. A primeira obra que você faz é dentro da sua casa. Quando você é filho, respeitando o seu pai e sua mãe, ajudando eles, sendo um bom filho, na escola um bom aluno, nos lugares pelos quais você vai, buscando direção de Deus. E como você consegue isso? Através da palavra e através da oração. Nós não estamos aqui porque somos bons, não, nós necessitamos, nós vamos à igreja porque reconhecemos que nós não somos nada, nós não temos nada, nós não temos condições de sozinho conseguir, é com a ajuda do Senhor. E como que eu faço? Quando eu não sou casado, quando eu sou solteiro, ora ao Senhor para Deus te direcionar. As pessoas muitas vezes vão casar, não pede ao Senhor. O Senhor não vai escolher o marido, a esposa. Mas se as pessoas não estão alinhadas no mesmo propósito, não vai dar certo. Você vai ter problemas, consequências graves. O alinhamento de pensamento tem que estar em conjunto um com o outro. Não busca o Senhor oração, vai namorar, com poucos dias casa e aí tem as consequências. Existem coisas pelas quais não precisa passar. Outra coisa, casamento. Se casa achando que está fazendo como se fosse um joguinho de videogame. Tô casando e pronto. Não. Você é casado, você tem responsabilidade, primeiro com seu esposo, segundo com a sua esposa. Vocês devem satisfação um ao outro. Vocês têm deveres, limpar a casa, fazer comida, trabalhar, o pão de cada dia honestamente. Se não fizer isso, as coisas não dão certo. Se eu entro por uma porta, por uma direção errada, pode dar certo por um tempo, mas o fim é morte. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, as minhas decisões. As pessoas escolhem estar longe da presença do Senhor. Porque eu não vou à igreja, porque tá tudo errado. E quem disse para você que estaria certo? A igreja de Corintos tinha 9 dons e mesmo assim cheia de defeito, porque não terá ninguém nessa terra perfeita. Eu tenho que buscar em Deus melhorar a minha pessoa. Eu, como ser humano, como pessoa, primeiro, serva de Deus. Segundo, como esposa, como mãe, como filha, como amiga. Será que tá tudo errado, que a igreja antigamente fazia diversos milagres e não acontece hoje? Não, Deus faz, Deus continua fazendo o milagre. O problema é que nós só reclamamos muitas vezes. Nós só reclamamos. Você respira, você está vivo, você tem saúde, você tem um pão de cada dia, você tem uma casa, muitos já têm carro, moto, bicicleta. E só reclamação, só reclamação. Entra na presença do Senhor de qualquer forma, nunca tem tempo para orar. O que é orar é conversar com Deus, agradecê-lo por amanhecer vivo, dobrar o joelho, agradecer ao Senhor por amanhecer vivo, por ter perspectiva de vida, por ter projetos, por ter sonho. Tem quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas estão num leito de hospital? Porque fulano falou, cicrano falou. E o que Deus fez para você de errado? Quanto Deus falhou com você? Me diga um momento que Deus falhou com você.
Muitas vezes a gente tem expectativa em pessoas que são falha, que erram. E será que eu sou perfeita a esse ponto para conseguir apontar o dedo para alguém e dizer que está certo ou errado? Muitas vezes a igreja está andando na direção errada, de julgamento, tudo está ruim, nada presta, nada está bom. O Senhor me traz aqui para dizer para você: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, aonde você buscava o Senhor, aonde você descia nas madrugadas em oração, aonde você orava, aquilo pelo qual você via, você tem uma visão que não está correto. A igreja muitas vezes está se dividindo, cada um com a linha de pensamento, em murmuração. A nação brasileira não precisa de apontamentos. A nação brasileira precisa de oração. A igreja precisa se unir. Ah, porque eu congrego na igreja A igreja B eu não falo, a igreja C também não, a D também não. E vai subir os irmãos de todas as igrejas. No céu não terá placa de igreja. Não haverá distinções de pessoas pela cor da pele. Não haverá aquele que tem doutorado, mestrado e aquele que não estudou, não tem leitura nenhuma, porque Deus não faz acepção de ninguém. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, foi por todas as pessoas. Não se apegue ao homem. As pessoas, orem por ela e faça o seu melhor perante o Senhor. Reconheça o seu pecado. Ah, porque eu não tenho nenhum. Eu sou semi-anjo. Não é, não. Nós somos falho. Nós não merecemos nem que Deus nos escute, nos ouça, porque nós não merecemos o amor dele. A Bíblia diz: ainda que uma mãe amamenta o seu filho, se esqueça, todavia eu, o Senhor, não se esqueço de vós. Muitas vezes as pessoas estão guerreando uma contra a outra, dentro da própria família, dentro da própria casa. Vocês devem trabalhar em união. Um limpa a casa, outro lava a louça, outro varre. Em harmonia, no mesmo propósito, fazendo projetos, sonhos de viajar em conjunto, de obter as coisas em conjunto, porque vai ficar ali para a família de vocês mesmo, e um brigando com o outro. Nós iremos morrer. Se nós não morrermos, nós seremos arrebatados. E o que nós estamos deixando nessa terra para a nova geração? Que é isso que está acontecendo conosco? Aonde nós vamos parar desta forma? Deus nos trouxe à terra, Deus nos manteve vivo por um propósito. Jesus está chamando as pessoas ao arrependimento, a pedir perdão, a se arrepender, a se converter. O que é converter? Mudar a rota, a linha de pensamento. Sozinho nós não conseguimos. Paulo, ele escreve, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está constantemente em mim. Pessoas querendo fazer o mal uma para as outras, buscando o seu próprio interesse, sem se importar se aquilo pelo qual elas estão fazendo, estão ferindo, machucando outras vidas. Não me importa, o importante é eu ter. O outro aí depois ele pensa, não. Se nós pensarmos dessa forma, aonde nós iremos chegar? Lembra de quantas pessoas te ajudou? Quantas pessoas te ajudou no momento que você precisou, e você muitas vezes vira as costas, finge que não conhece. Mal agradecido. A gratidão, ela abre a porta. Josué e Caleb entrou na terra prometida porque foram gratos a Deus, não murmuraram. Se você quer entrar no céu pelas portas, não murmure, não reclame, observe as coisas, melhore você, não olhe para outras pessoas, os defeitos dela, olhe para as qualidades e busque de Deus melhorar você em oração, em renúncia, melhorar você para que você possa transmitir a palavra do Senhor e ela possa fazer morada em outros corações. Deus não quer ninguém perfeito. Ele quer pessoas que se arrependam,
que deixa ele usar. Deus quer usar você como instrumento dele nesta terra.